Olá, minha turma boa! Hoje eu vou fazer a resolução de exercício do livro de Hidráulica e Hidrometria dos autores aqui Tiago Borges Ferreira e Júlio César Gomes Marques, da primeira unidade. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão ela fala o seguinte: um número adimensional relaciona diferentes parâmetros que influenciam determinado fenômeno. O número de Reynolds é um desses números. Ele relaciona as forças viscosas com as forças inerciais, resultando em um valor numérico sem unidade, utilizado para classificação de escoamentos. Considerando a massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico, e a viscosidade dinâmica, 10 a menos 3 newton por metro quadrado, qual será o valor do número de Reynolds e o regime que se enquadra no escoamento de água com velocidade de 1,5 metros por segundo em uma tubulação de 10 centímetros de diâmetro. Bom, então vale a pena a gente lembrar que número de Reynolds é um número adimensional representado pela letra RE e ele é ρd sobre μ, ou seja, massa específica vezes velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica. Bom, nós temos todos os valores. A única coisa que eu chamo a atenção aqui é que esse diâmetro deve estar em metro e aqui ele está em centímetros. Para passar de centímetros para metros, basta dividir por 1.000. Colocou isso na calculadora, chegamos ao resultado aqui de 150.000. Portanto, como a gente viu que acima de 4.000 ele é considerado um regime turbulento, aquele que existe uma grande agitação entre as moléculas de água e também as paredes da superfície que está conduzindo essa água. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra C. Segunda questão. A classificação dos regimes de escoamento implica no conhecimento das características básicas da corrente. Na prática, o fator utilizado para a alteração desse parâmetro e, consequentemente, das características fluidodinâmicas é a velocidade. Essa variável está diretamente relacionada à vazão imposta à tubulação. Para um escoamento de água que tem massa específica 1.000 kg por metro cúbico e viscosidade dinâmica 10 a menos 3 newton por metro quadrado, em uma tubulação de 350 milímetros, qual é a vazão máxima para que esse escoamento, se enquadre no regime laminar e assim mantenha as características adequadas ao uso que seu proprietário planeja para ele. Bom, coloquemos aqui então a forma do número de Reynolds. E aí é o seguinte, como eu estou querendo saber que vazão que vai se enquadrar no regime laminar, eu tenho que lembrar que o regime laminar é até 2.000. Então eu vou considerar aqui RE 2.000. Tá? Massa específica eu tenho, diâmetro eu não tenho, eu tenho também viscosidade eu tenho e eu não tenho aqui velocidade. Então vamos encontrar a velocidade. Depois a gente vê como é que acha a vazão. Colocando na fórmula, então nós substituímos aí tudo e encontramos a seguinte velocidade. Aqui a velocidade. Eu faço aqui de novo uma referência. Aqui o diâmetro lá está 350, aqui ele está 0,35, porque foi feita a transformação de milímetro para metro. Nesse caso, dividiu-se por 1.000. Bom, eu tenho velocidade e eu tenho vazão que foi dado na questão. Aliás, está pedindo a vazão. Eu tenho velocidade e tenho diâmetro. A forma que eu tenho é a seguinte, que vazão é igual VA. Vazão é igual velocidade vezes área. A vazão aqui está representada por quê? Vazão a gente sempre acha em metros cúbicos por segundo. A velocidade aqui está em metros por segundo. E então eu preciso da área. Então, a área eu sei que vai ser πd ao quadrado sobre 4. Então, a gente vem aqui, coloca que esse aqui é o valor da velocidade, π, diâmetro, 0,35, porque
transformamos o 350 para metros ao quadrado sobre 4. E aí, então, nós vamos ter a seguinte vazão. Isso é o resultado da nossa vazão. Beleza. Agora, nós observamos aqui que não tem nenhuma das alternativas, tá? Que está em metros cúbicos por segundo, que corresponde a esse valor. Então, neste caso aqui, vamos fazer a transformação para litros por segundo. Para transformar de metros cúbicos por segundo para litros por segundo, basta dividir por 1000. Quando a gente divide por 1000, o valor encontrado é 0,549, aproximadamente 0,55 litros por segundo, o que nós chegaríamos até a letra A. Terceira questão. As perdas de carga de um escoamento ocorrem pela necessidade de se transpor as forças de resistências, exercidas principalmente pelo atrito e por acidentes internos à tubulação. Elas podem ser divididas em perda de carga localizada e de carga distribuída. Analise as alternativas seguintes e marque aquela que descreve somente as características da perda de carga localizada. A letra A. Perda de carga devido ao atrito. Não. Perda de carga causada pela consideração da viscosidade. Também não tem uma relação forte com a viscosidade aqui. Perda de carga devido ao atrito viscoso. De novo, viscosidade. Perda de carga causada pelos acessórios. Sim, pelos acessórios hidráulicos instalados na tubulação, que são as conexões que a gente chama, teias, joelho, luva. Então, a resposta correta é a letra D. Quarta questão, a perda de carga total de determinado trecho de tubulação é a soma de todas as perdas de energias presentes nele. Seu valor final tem influência direta no dimensionamento de sistemas hidráulicos, podendo contribuir para excessivos custos de instalação e manutenção desses sistemas. Aplicando os conceitos e as formas de perda de carga, determine as perdas de carga totais e a representação em porcentagem das perdas de carga localizada de uma tubulação com as seguintes características: vazão, 12 litros por segundo, diâmetro, 10 centímetros, comprimento, 32 metros, material é ferro fundido, que tem a rugosidade aqui do material, massa específica 1000, é a água, né? Viscosidade dinâmica 10 a menos 3, gravidade 9,8. E tem ainda o valor do fator de atrito aqui do K para uma válvula de gaveta e para um cotovelo de 90 graus de raio longo. Bom, aqui está a fórmula de perda de carga que a gente viu na aula, tá? E aqui é a perda de carga distribuída. Ela vai ser F, que é um fator de atrito, vezes L, que é o comprimento, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por D, vezes 2G. Lembrando que a gente já explicou isso aqui lá na aula anterior. O primeiro passo, então, é achar o fator de atrito. Para achar o fator de atrito, eu preciso de duas variáveis, o número de redes e preciso da rugosidade dinâmica. Então, vamos começar com o número de redes. Para achar o número de redes, nós precisamos da velocidade. Então, vamos achar a velocidade pela equação da continuidade. Dessa forma, a velocidade é igual a vazão, que ela é 12 vezes 10 a menos 3, sobre a área, que é πd ao quadrado sobre 4. Por que 12 vezes 10 a menos 3? Porque eu estou passando de litros por segundo para metros cúbicos por segundo. E dessa forma a gente encontra a velocidade em metros por segundo. Tá? Então está aqui a nossa velocidade. Esse valor vai ser aproximadamente 1,53, né, metros por segundo. Bom, feito isso, agora a gente acha o número de Reynolds. Está aqui o número de Reynolds, só substituição na forma, e aí encontramos aqui 152.780. Então, esse é o valor do número de Reynolds. Como eu falei, a outra variável que a gente vai precisar vai ser a rugosidade. Bom, toda vez que o escoamento ele for turbulento, nós precisamos usar esse diagrama de Moody.
E justamente que é para usar esse diagrama de Moody que a gente precisa dessas duas variáveis aí que eu acabei de citar. Quando o escoamento é laminar, não. Tá? Aí você aplica a fórmula direta. Então tá aqui. Para usar o diagrama, precisa-se de duas variáveis, número de Reynolds e rugosidade relativa. A rugosidade relativa é a rugosidade do material que foi dado lá na questão, dividido pelo diâmetro. Então, quando a gente faz isso aqui, encontra-se esse valor. Então, esse aqui é a rugosidade relativa. Agora, nós temos aqui os dois valores para poder consultar no diagrama de Moody. Então, está aqui o diagrama de Moody, onde nós temos o número de Reynolds e nós temos rugosidade relativa do material. Bom, o nosso número de Reynolds é 152 mil, mais ou menos. Então, estaria em torno desse ponto aqui, 152 mil. E o nosso fator, nossa rugosidade é 0,025, que estaria um pouquinho acima disso aqui. Quando a gente pega essa linha, então, interpola, ela vai cruzar mais ou menos nesse ponto aqui, tá? E se eu pegar aqui e traçar uma linha, eu vou ter mais ou menos nesse ponto aqui. Ou seja, eu vou encontrar 0,026 mais ou menos. O livro de vocês considerou lá 0,03 e a gente também vai considerar 0,03. Uma outra maneira de achar esse valor é através dessa calculadora online. Se vocês digitarem isso aqui no Google, vai aparecer, tá? E aí é só entrar com os valores aqui, o número de Reynolds e a rugosidade relativa. Aí aperta calcular e aí daria 0,26, tá? Como o livro usou 0,031, a gente vai considerar que 0,03 está bem próximo. E aí, então, agora a gente pode calcular a nossa perda de carga distribuída, porque as outras variáveis a gente tem. Então, nós temos o fator, que foi encontrado agora, 0,03. Temos o comprimento, que foi dado na questão, que é 32 metros. Temos a velocidade, que é aproximadamente 1,53 ao quadrado. Aqui é o diâmetro, que é 0,1, como ele é 10 centímetros, né? Passando para metros. E aí, quando a gente bate na calculadora, encontra-se esse valor aqui. É a perda de carga distribuída, 1,146 metros ou MCA, que é o metro por coluna de água, mesma coisa, é equivalente. Beleza? Bom, agora vamos então para o cálculo da perda de carga distribuída. Desculpa, localizada. É basicamente a mesma forma, agora eu vou ter aqui um fator novo que é o K, que é justamente o fator de atrito. Ele é a somatória de todas essas variáveis aqui, que são valores tabelados. Então, aqui é 0,2 mais 0,6, então nosso K aqui vai ser 0,8. Os outros valores são os mesmos conhecidos. São 0,8 vezes 1,53 ao quadrado, sobre 2 vezes 9,8. E aí a gente encontra, então, esse valor aqui, que é o valor da perda de carga localizada. Bom, para calcular o percentual, basta fazer aqui uma regra de 3, né? Onde eu quero saber quanto representa isso aqui em percentual. A somatória das duas é o total, então aqui nós temos o total. Então basta pegar aqui 0,0955 vezes 100 dividido pelo total, pelo valor total. Então deu 7,7%. A velocidade então é 1,53, a letra A corresponde aqui a 1,53 e 7,7%. Divergiu um pouco aqui, a gente não achou 8,5 exatamente, porque a gente não usou o fator de atrito 0,031. Beleza? Mas essa então é a resposta dessa questão, para essa questão. Quinta questão. Após verificar seu domínio e sua facilidade no cálculo de perda de carga, seu chefe pediu que você calculasse a perda de carga total de uma tubulação. Dessa vez, em um trecho interno à estação de tratamento de água que tem as seguintes características. Vazão, de novo, 30 litros por segundo, diâmetro 15 centímetros, comprimento 17 metros. Material aço soldado novo, aqui eu já dei o fator de atrito. Quando já dei o fator de atrito, fica bem mais fácil, porque aí é só a aplicação direta da forma. Massa específica 1000 kg, viscosidade dinâmica, é a mesma, né? 10 a menos 3, gravidade 9,8, e aqui deu as conexões. Então vamos aqui primeiro calcular a perda de carga distribuída.
F foi dado na questão, 0,026. Comprimento foi dado também na questão, mas nós não temos velocidade, mas a gente já sabe como é que acha ela, através da forma da equação da continuidade aqui. Então, velocidade é igual vazão sobre área. A vazão, ó, 30 vezes 10 elevado a menos 3, 30 vezes 10 elevado a menos 3, sobre a área, que é πd ao quadrado sobre 4. Então, nós temos aí a velocidade de 1,7 metros por segundo. Bom, agora eu posso então aplicar a fórmula aqui. 0,26 o fator, 17 é o valor do comprimento, 1,7 ao quadrado é a velocidade, 0,15 é o diâmetro, que vale sempre ressaltar. Ele está aqui em centímetros, para passar para metro, nesse caso, divide por 100, tá? E aí você tem 0,15 metros. Fazendo a conta aqui, deu 0,43 metros. Bom, agora vamos para a perda de carga localizada, que a forma também a gente já conhece. Atenção aqui agora, ó, que o K é 0,2, só que tem dois cotovelos de 90. Então, 0,6 com 0,6, 1,2, com 0,2, 1,8. Então, 1,8 é o valor de nosso, desculpa, 1,4. 0,6 com 0,6, 1,2, mais 2, 1,4. Então, 1,4 vezes 1,7 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8. Então, nós temos aqui 0,21. Para calcular a perda de carga total, basta somar esses dois. E aí nós temos, então, 0,64 metros, se considerar duas casas após a vírgula. Beleza? Última questão. O dimensionamento de um sistema hidráulico deve contemplar as perdas de carga com efetiva importância que ele cabe, pois elas são responsáveis pela redução da energia disponível no líquido. Isso pode acarretar na elevação desnecessária da quantidade de energia que deverá ser transferida ao escoamento por meio de um conjunto motor-bomba, muitas das vezes inviabilizando o sistema. Determine as perdas de carga totais de uma tubulação de ferro fundido, 15 centímetros de diâmetro e 47 metros de comprimento, na qual há um escoamento de água. Aqui é a massa específica da água, a viscosidade dinâmica, com vazão de 18 litros por segundo. A tubulação ainda tem uma válvula de gaveta e dois cotovelos de 90 graus. Bom, aqui ela ajudou a gente, ela tem já o fator encontrado pelo aquele mesmo método, pelo diagrama de Moody, achou o número de Reis, achou a viscosidade dinâmica e consultou lá, chegou a aproximadamente 0,03. E a velocidade ela foi encontrada pela fórmula da equação da continuidade, onde vazão é igual a VAR. Aí achou essa velocidade. Então aqui a gente já pode aplicar direto a fórmula também. Nessa vez aqui eu vou fazer diferente, igual tá no modelo lá do livro, que ele pegou ó, que a perda de carga total, ela vai ser igual a perda de carga distribuída mais a somatória de perda de carga localizada. Então vamos lá, só substituição de dados. 0,03 é o fator, tá? 47 é o comprimento, 1,02 é o quadrado é a velocidade. Diâmetro 0,15, passando, né, para metros. 2 da fórmula, 9,8 da gravidade. Substituir esses valores aqui. E aqui nós temos então a somatória, que é 0,2, que corresponde à válvula de gaveta, e 2 vezes 0,6, que corresponde aos cotovelos de raio longo. Bom, então aqui nós vamos ter, colocando isso aqui direto, aqui a velocidade ao quadrado, colocando isso direto na calculadora, a gente encontra aqui 0,57. Valeu, pessoal, até a próxima aula. A próxima a gente vai falar aí de tubulações em paralelo.